nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca a nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Se neste pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida, vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Uma quinta-feira abençoada, cheia de vida, de alegria e de paz para você, querido telespectador, querida telespectadora da nossa TV Integração. É o nosso programa Mensagem de Fé e Vida entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar, neste momento sagrado do almoço, para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. É muito bom estar com você novamente. E o mês de maio terminou, já estamos no mês de junho, prestes a iniciarmos o tempo do inverno, né? O tempo de frio está chegando, precisamos de nos agasalhar melhor para não ficarmos doentes, mas precisamos também de nos lembrarmos daquelas pessoas que não têm o necessário agasalho para poder proteger-se do frio. Este domingo, neste início de programa, gostaria de lembrar da importância de nos responsabilizarmos pelo bem das pessoas que não têm o que vestir. Lembrando aquilo que disse Jesus: eu estava nu e você me vestiu. Nós precisamos cultivar na nossa vida a caridade fraterna, ir ao encontro daquele que está precisando de nós. Saciar o faminto, sim, o sedento, sim, acolher o peregrino, sim, visitar o preso, visitar o doente, mas de uma forma muito especial nesse tempo de inverno, vamos nos lembrar, de partilhar nossas vestes com aqueles que não têm o que vestir, para que possam se proteger do frio, para que possam viver uma vida digna. Aquela blusa que no guarda-roupa está ali encostado, aquele cobertor que não está sendo usado, com certeza está fazendo falta para alguma família pobre. Partilhar o pensamento, sim, o sentimento, sim, mas partilhar também nossas vestes para que todos tenham vida e vida plena. Neste domingo, vamos ver Jesus visitando uma família pobre, a viúva de Naim, uma mulher que chorava a morte do seu filho, uma viúva que chorava a morte do seu filho. E à época, dentro da cultura judaica, do tempo de Jesus, existia uma lei chamada a Lei do Levirato, que ensinava que uma mulher viúva, se viesse a perder o filho, os bens que aquela viúva possuía deveria retornar para a família do antigo marido.
Então essa mulher chorava não apenas a perda do filho, mas com certeza a sua entrada numa vida de indigência. Ela estava sepultando com o filho não só aquele que ela gerou no seu ventre, que cuidou e que amou, mas estava sepultando também a sua perspectiva, de um futuro melhor, de liberdade, de autonomia, podendo dizer minha casa, meus bens e assim por diante. Graças a Deus, as leis vão mudando, Hoje, uma mulher viúva, ela tem como se manter, ela tem a pensão de viuvez, ela tem como cuidar, dos seus filhos depois da viuvez. Mas sabemos que isso é coisa recente, Coisa de 20, 30 anos para cá. Antes não, A pessoa ficava viúva, ela tinha que se virar. Tinha que trabalhar e às vezes passar fome para poder alimentar os filhos que gerou. E quantas histórias bonitas nós conhecemos nesse sentido. De mulheres que ficaram viúvas, mas que levaram, conseguiram cumprir o papel de pai e de mãe. E cuidaram e educaram de uma forma muito digna e muito bonita famílias, e às vezes famílias numerosas. Mas graças a Deus o tempo mudou, as leis mudaram. Hoje temos uma assistência social que cuida das mulheres que chegaram à viuvez. Hoje se choram pela perda física, biológica, de um filho que gerou, mas não sepultam ali a sua esperança de um futuro melhor. Então vamos meditar sobre as palavras do Evangelho deste domingo. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chore. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato se espalhou pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nosso pecado e aumente a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Amém. Querido irmão, querida irmã, na introdução fizemos uma interpretação sociológica desse texto do Evangelho, mostrando que esta mulher viúva, sepultando seu filho único, sepultava, além do filho querido, também a sua esperança, sua possibilidade de uma vida autônoma. Mas a mensagem do Evangelho ela é muito maior do que essa. Jesus se apresenta como Deus vivo no meio do povo. Se apresenta como aquele que tem o poder sobre a natureza. Se apresenta como Deus vivo, como vencedor da morte. Isto que acontece com o filho único da viúva de Naim ainda não é a ressurreição que Jesus prometeu. É o mesmo que aconteceu com Lázaro. Esta pessoa, pela graça de Jesus, pelo poder da oração de Jesus, do amor de Jesus que vence a morte,
esta pessoa foi revivida. Estava morta e reviveu e continuou viva aqui neste mundo, aqui porque Jesus teve compaixão daquela mãe, que sepultava o seu filho único e sepultava também a sua esperança de uma vida digna e autônoma. Queridos irmãos, queridas irmãs, mas a promessa de Jesus é maior. Ele tem o poder de ressuscitar-nos para a vida eterna. É aquilo que vemos naquele diálogo de Marta com Jesus, lá no capítulo 11 do Evangelho de São João. Quando Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. A ressurreição que Jesus promete, e nós cremos, e confiamos que vamos recebê-la, porque acreditamos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus vivo. É ressurreição para a vida eterna. Não é um voltar aqui para este mundo, não é um renascimento aqui para esse mundo, como pensam nossos irmãos, né, de fé espírita. Não. O que nós acreditamos é a ressurreição para a vida eterna. O nosso fim não será o sepulcro. O nosso fim não será a morte. Nós não nascemos para a morte, mas nascemos para a vida. Nascemos para a eternidade. E isso é importante lembrar. Esse tempo que nós temos aqui nesse mundo, uns chegam a viver 90 e tantos anos, outros 90, 80, 70, 60. E, infelizmente, muitos são os jovens que estão partindo hoje por causa, né, do tráfego, por causa de crimes, a violência urbana, né, infelizmente. Né, mas esse tempo é o tempo da nossa resposta ao amor do Senhor. É o tempo de respondermos na fé, de respondermos na confiança, de respondermos na esperança ao amor do Senhor. É o tempo da nossa resposta, é o tempo do crer. É o tempo em que, na força, na luz do Espírito Santo, devemos viver uma vida autenticamente cristã aqui nesse mundo, respondendo ao amor do Senhor. Querido irmão, querida irmã, valorizar bem o tempo da nossa vida, valorizar bem as pessoas que conosco convivem, amar, pedir perdão, estender a mão, abrir o coração. Né? Às vezes a gente perde tanto tempo, né? Com rancores, com ódio, ficamos anos às vezes sem conviver, sem nos encontrar, né? Com pessoas que fazem parte da nossa vida. É tempo de reconciliação, tempo de construir a paz, né? Conforme São Francisco rezou: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Viver uma vida positiva, amar, fazer o bem, como Jesus no Evangelho. Sentir compaixão das outras pessoas. Compaixão, estar com aquele que padece, né? Não ser indiferente diante dos sofrimentos, mas abrir o coração e abrir as mãos para erguer quem está caído, para enxugar as lágrimas de quem está sofrendo, para devolver o sorriso no rosto, para fazer, né, com que a vida aconteça de novo na vida das pessoas, como com certeza a presença de Jesus, o amor de Jesus significou para essa viúva de Naim, que sepultando seu filho, sepultava também a sua esperança de uma vida digna. Vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo, os seus dons, que unja a nossa mente, que unja a nossa boca e o nosso coração, para fazermos a diferença no bem, para sermos instrumentos de vida, de felicidade e de salvação, para todas as pessoas que conosco convivem. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da nossa diocese, que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Continue ligado na nossa programação. Até a próxima, se Deus quiser.